A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 3: Escolha a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 2. Deus é amor. Terça-feira, reconhecer o falar de Deus. Ler com oração. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 8. Já sabemos que somos de Deus, nascemos dele e temos a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Por conhecer a Deus e ter a unção, conseguimos reconhecer seu falar. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 4, versículos 5 a 6. O nós, citado no versículo 6, são os apóstolos. Aquele que conhece a Deus ouve os apóstolos, mas quem não é da parte de Deus não os ouve. Por isso, há alguns que apreciam a palavra profética, que procede de Deus, e outros nem mesmo a reconhecem. Os 11 discípulos eram homens que o Pai confiou a Cristo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. João capítulo 17, versículos 6 a 8. Esses homens eram do Pai, e foram confiados ao Filho pelo próprio Pai. E o Filho, por sua vez, fez com que eles guardassem a palavra de Deus. Isso confirma o fato de que o apóstolo João representava aqueles que são de Deus. Os que conhecem a Deus ouvem a palavra proferida por João, porque ela procede do Pai. Quem não conhece a Deus não aceita a palavra profética. O assunto tratado a partir do versículo 7, 1 João 4, não nos é estranho, pois todos sabemos que Deus é amor e que devemos amar uns aos outros. Como isso não deve ser entendido da maneira convencional, superficial, buscaremos fazer a abordagem correta. A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Capítulo 3, versículo 11. Todo cristão já ouviu falar que devemos amar uns aos outros. Mas qual é a realidade disso no mundo cristão? Será que esse amor tem sido real? Em parte, talvez sim. Não podemos dizer que há ausência total de amor. Quando o apóstolo João fala do mandamento de amar uns aos outros, ele usa o exemplo de Caim, não segundo Caim. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Por que razão ele citou esse exemplo? Precisamos entender bem e ter revelação sobre esse assunto. No livro de Gênesis, vemos que Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 2, versículo 9. Se escolhermos a árvore da vida, receberemos o amor e a luz de Deus, e o resultado será a bênção. Se, porém, escolhermos a árvore do conhecimento, provaremos da morte, que produzirá ódio, trevas e, por fim, maldição. Versículo 17. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não caiu morto de imediato, mas inadvertidamente escolheu a morte. Esse é um ponto crucial.
Ele, na verdade, não escolheu apenas o conhecimento, mas também a morte contida no conhecimento. Por isso é tão importante fazermos a escolha certa. Nossa escolha deve ser sempre a vida. Quando a serpente falou com Eva, passou-lhe a ideia de que Deus queria ludibriar o homem para que ele não tivesse a capacidade de conhecer o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Na verdade, Deus ama o homem e desejava colocá-lo na linha da vida, que é muito mais simples. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore errada, os olhos de ambos se abriram. Versículos 6 a 7. A partir daí, com os olhos abertos, passaram a avaliar e distinguir por si mesmos o certo e o errado. Eles não mais tinham a direção de Deus porque optaram pela independência, pela morte. Logo a seguir, no capítulo 4 de Gênesis, encontramos a história de Caim e Abel. Ambos prepararam ofertas ao Senhor. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Versículos 4 a 5. Caim ficou irado com a situação. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Versículos 6 a 7. Quando Deus disse, se procederes bem, significa que ainda havia a chance de ele fazer a escolha certa. Mesmo depois da queda, Deus conservou a consciência no homem, para que este pudesse optar por qual caminho seguir. Se Caim tivesse feito a escolha certa, seria aceito. Com a queda, toda a humanidade passou a agir segundo o certo e o errado. Sem a vida, precisamos de regras exteriores para nos conduzir. Mas, se fizermos a escolha certa, a própria vida nos governará. Por exemplo, seria tolice plantar uma muda de laranjeira e ficar todos os dias dizendo-lhe: lembre-se de que você é uma laranjeira e precisa produzir laranjas. Não vá envergonhar-me produzindo figos. Isso não é necessário, pois a vida da laranjeira naturalmente produz laranjas. Com gansos ocorre o mesmo. Quando os filhotes nascem, não precisam ter aulas de natação, pois a própria vida os induz instintivamente a nadar como gansos. Portanto, se escolhermos a vida, não precisaremos de leis exteriores. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.